dia a todos vocês. Então, estamos aqui com a Renata, psicóloga e coordenadora do acolhimento. Tudo bem, Rê? Tudo bem. Estamos aqui também com o Luiz Roberto Vaquim, promotor de justiça de Barueri. Tudo bem? Vocês falassem um pouco do trabalho que vocês exercem e, primeiramente, falar como está sendo esse período de isolamento social para vocês. Atuo na coordenação aqui do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Antes, né, de assumir a coordenação, eu atuava já como psicóloga há mais ou menos 3 anos e meio, né? E trabalhar, né, do Serviço de Acolhimento é um desafio, né? E agora, no atual contexto, assim, é um momento, acho que assim, excepcional e de repensar diariamente estratégias, né? Já é um serviço, né, da alta complexidade e de grandes desafios. E assim, desde o início da pandemia, né, pensando um pouquinho na questão do isolamento, né, das estratégias de repensar, né, o cuidado com as crianças e adolescentes, os funcionários. Então, é diário, né, uma estratégia diária que a gente tem que repensar em equipe, né, o tempo todo. Né? Todos nós, né, sem exceção, fomos absolutamente surpreendidos com essa vivência, né? Acho que ninguém podia imaginar, né? Acho que a gente estava muito longe de imaginar que a gente estaria vivendo isso, né? Acho que do ponto de vista pessoal e profissional, as nossas vidas de fato passaram por uma grande modificação. Acho que é um desafio enorme que a gente tem vivido, conviver com pessoas que também estão doentes e eu tive a oportunidade, lamentavelmente, assim, em família, de passar por isso, né? A gente passar períodos de medo mesmo, né? De medo de ter contato com outras pessoas. E profissionalmente também acho que houve um momento inicial de um branco mesmo, né? Falar, bom, como é que vai ser daqui para frente, né? Como é que a gente vai poder atuar? O Ministério Público, penso que rapidamente começou a montar uma estratégia. A Procuradoria-Geral constituiu um gabinete de crise, né? Com profissionais de diversas áreas, e na área da infância também há representantes. E esses profissionais têm elaborado enunciados que têm nos auxiliado para definir prioridades e para definir atuações, né? Então, isso vem sendo bem positivo. A gente está trabalhando de forma remota desde o dia 17 de março. Então, todo o atendimento que havia na Promotoria de Justiça, que era muito recorrente, diário, né, ele se interrompeu. E esse atendimento hoje é feito só por via digital, e é claro que a gente sabe que isso traz um impacto grande, sobretudo para aquelas pessoas mais vulneráveis, que muitas vezes também nem têm acesso, né, aos meios digitais. E a gente tem procurado trabalhar da melhor maneira possível, mas a gente sabe que há uma limitação. Então, há uma expectativa que a gente possa retomar o trabalho a partir de julho, com alguma regulação, sobretudo com relação às audiências, para que a gente possa continuar fazendo as audiências de forma virtual, né, que é o que a gente tem feito, e procurar se preparar para esse novo normal, né, Vitor e Renata? Acho que a gente vai ter que viver com isso por um bom tempo, né? Não é algo que a gente... Talvez inicialmente a gente pensava, né, que a gente passaria aí 60 dias, 90 dias no máximo, e que a vida voltaria ao normal. A gente agora está vendo e está pensando e está discutindo que o normal vai ser outro, né? Então é um baita desafio. Focando na questão da criança e do adolescente, né? Sabido que, se a gente for pegar um contexto histórico aí, analisar a história do Brasil, a gente vai ver que a criança e o adolescente, eles demoraram até para a gente conseguir entender o que de fato era a criança e o adolescente, né? Então, a gente pega o período ali da Santa Casa de Misericórdia, a gente pega a Velha República, ditadura militar, Constituição, até a chegada do ECA, tem todo um trabalho ali, uma questão não só dos movimentos sociais, mas das pessoas que
preocupadas, né, que tinham essa utopia de começar a olhar a infância e a adolescência com um olhar diferente, com um olhar mais voltado para os direitos humanos. Quando a gente fala desse novo normal e pensando em todas essas vulnerabilidades, né, e pensando que as crianças e adolescentes estão à margem, estão dentro dessas vulnerabilidades, né, como a violência, agora a questão da pandemia, que vai gerar fome, vai gerar mais desigualdade, vem gerando mais desigualdade, como você, como promotor de justiça, analisa esse novo normal focado na criança e no adolescente? Bom, a gente está prestes a completar 30 anos de estatuto, né? E acho que esses 30 anos de estatuto, eles trouxeram para nós avanços expressivos, né? Acho que é inquestionável, né, que a área da infância e juventude teve avanços expressivos, mas há ainda uma longa caminhada para que a gente consiga garantir direitos da forma como o estatuto preconiza. É evidente que uma situação de pandemia vai fazer com que haja retrocessos, né? Portanto, nós, né, eu que integro aí o grupo de operadores do direito que estão dentro do eixo do sistema de garantia de direitos, né, obrigação de estar muito atentos para fazer movimentos contrários a esse retrocesso, né? Mas, inegavelmente, existe uma realidade que vai ser afetada, como você mesmo falou, né? A gente vai viver, já estamos vivendo, né? Mas vamos viver, provavelmente, por alguns anos, né? Um período de muita dificuldade econômica, né? De muito desemprego, pequenos comércios que devem ser fechados com essa vivência que nós tivemos de isolamento, né? Isso vai trazer muita situação de vulnerabilidade social. Então, se nós não estivermos atentos, a gente pode sim correr o risco de um retrocesso, né? E que a gente, então, vai ter que trabalhar muito para evitar isso, né? Seja do ponto de vista das garantias sociais que já foram alcançadas, né? Seja num novo olhar que vai ter que ser homogeneizado entre as pessoas que atuam na defesa dos direitos, né, para que a gente não permita, por exemplo, um aumento do número de acolhimentos de crianças e adolescentes por questão de pobreza, né? O estatuto é muito claro no sentido de que as pessoas pobres, elas não podem ser penalizadas com a retirada de seus filhos pela baixa condição social, né? Pobreza não é causa de acolhimento institucional, mas a gente sabe que se isso não houver um filtro, e se não houver uma vigilância, sobretudo pela situação que nós vamos viver, é possível que nós tenhamos um aumento do número de crianças e adolescentes acolhidos, né? O que é algo absolutamente desfavorável e na contramão daquilo que nós estamos trabalhando, né? Então, acho que a perspectiva do pós-pandemia, né, de crise social, de crise econômica, né, vai obrigar que nós estejamos alertas, né, e também articulados para que isso não aconteça, né? Acho que a questão da crise econômica vai reverter em baixa condição social das pessoas, né? Se a gente encontrar como saída o acolhimento para essa situação, a gente vai estar tendo um retrocesso evidente. Então, acho que tanto os serviços sociais, né, o Estado, a prefeitura e sobretudo, o sistema de garantia de direitos vai ter que estar muito atento para que a gente não tenha esse tipo de quadro. Assistência social como a saúde mental, elas deveriam estar muito próximas do serviço de acolhimento, né? Acho que a saúde, de modo geral, mas sobretudo a saúde mental, né? Acho que uma das grandes constatações que a gente teve nesse período de pandemia é o quanto a gente precisa desse encontro, né, com o outro, que é o encontro que justamente agora ele não está podendo acontecer da forma como nós
entendíamos, né, que era o encontro, era o estar próximo, era o abraço. Então, esse tipo de situação provoca muito sofrimento, né? Acho que em todos nós, trabalhadores, nas crianças, nos adolescentes. Então, a gente está tendo que formatar um novo encontro, né? Que é esse encontro que a Renata sugere, que é esse encontro virtual, que é o que a gente está fazendo agora aqui, né? Então, eu acho que, do ponto de vista de saúde mental, eu fico bem satisfeito, assim, de saber que os atendimentos retomaram, né, da forma online, que eu acho que é o que é possível e é o que a gente tem que estar oferecendo. E a assistência, penso também que tem agora uma tarefa muito árdua e que tem que ser encarada como prioridade, né? Quer dizer, eu acho que especificamente nos serviços de acolhimento, né? Acho que o trabalho de assistência em relação a essas famílias é fundamental, né? Ele já era fundamental e agora eu acho que ele se acentua, né? Na medida em que eu fico pensando na angústia também dessas crianças e adolescentes de estarem na casa e os seus familiares, às vezes outros familiares, pai, mãe, outros irmãos, avós, estarem vivendo situações de muita penúria, né? E isso vai provocar uma angústia tremenda, isso compromete, evidentemente, a saúde mental dessa criança, compromete a estada dela no serviço de acolhimento, né? E aí a gente fica aí, efetivamente perguntando que proteção é essa, né? Então, é fundamental que o serviço possa receber tudo que for possível em termos de assistência, né? A secretaria ter um olhar bem dedicado ao serviço de acolhimento, né? Não só para as crianças e para os adolescentes e para todos os trabalhadores, mas também para as famílias, né? Porque, afinal de contas, essa situação que é excepcional e que é provisória, né, do próprio acolhimento, muitas vezes ela se alonga no tempo, né? Muito mais do que a gente gostaria, né? E se não houver um trabalho prioritário de assistência, essa situação ela vai provocar com que os acolhimentos se dilatem demais, né? E aí, de fato, a gente então passa a perguntar que proteção é essa? Porque se a gente afasta a criança e o adolescente da família e não consegue fazer um trabalho com essa criança, com essa família e não vê perspectiva disso em razão também desse mundo pós-pandemia, né? O que acontece com esse acolhimento, né? Nós vamos manter o afastamento, né? Por quanto tempo? Então, é muito fundamental, né, que os serviços da assistência, sobretudo o CREAS, né, esteja próximo do serviço e esteja próximo das famílias. Claro, tudo isso demanda um tempo, né? Acho que todos os serviços estão tendo que se reinventar, né? O CREAS e os CRAS, né, que são os dois serviços estruturais de assistência, eles estavam organizados para uma atuação territorial, né? Imagina o que acontece com uma atuação territorial quando, na verdade, as pessoas não podem sair de casa e não podem visitar as casas, né? É claro que isso vai demandar uma reinvenção e que nem sempre isso acontece da noite para o dia, né? Então, penso que, não sei, a Renata podia até dar esse feedback para nós, mas assim, eu penso que ainda não houve uma boa retomada dos serviços de acompanhamento das famílias por parte do CREAS, né? Acredito que eles estão também agora se reinventando e vendo de que forma vão trabalhar, né? Mas a gente não pode nunca perder a perspectiva, né? Que se esse trabalho não for bem retomado, os acolhimentos eles vão se dilatar mais do que já eram dilatados, né? E isso é muito temerário. A gente sabe que não só a criança, mas o adolescente, né, todos nessa fase, eu acho que todos nós, enquanto seres humanos, nós somos muito peculiares e diversificados, né? Como que o acolhimento tem feito para tratar dessas diversidades? Eu digo diversidade até do traçado histórico, do porquê eles estão aí, complexidades do ser humano e motivos, e essa questão toda, assim. Como que vocês têm feito para tratar essa diversidade deles? É algo assim, né, que a gente vai avaliando, né, cada caso e vai tentando, né, buscar com eles alguma forma de
apoiar nessa diversidade, né? De novo, né, um reinventar, né? Parece até assim repetitivo, mas é isso, porque, né, antes era tudo muito fora, né? E agora está tudo muito dentro. Então a gente, né, ao tempo todo vai buscando aí estar muito próximo deles e entender, né, de que forma a gente pode apoiá-los. Tem o grupo Nós, né, pensando mais nos adolescentes, que é um programa do Fazendo História que tem nos ajudado bastante, né, que eles trabalham muito com essa diversidade, mandaram até material para nós trabalharmos com os adolescentes. Então, assim, isso tem nos ajudado, né? Eles têm acessado muitas lives e aí isso tem surgido aqui bastante trocas. Então, eu acho que é isso, né? Um pouquinho, né, buscando ajudas de outras instituições, né, que tem também conseguido com que a gente, de alguma forma, acolha essas demandas. Como que fica o olhar da comunidade em volta do acolhimento? Como que vocês têm visto a questão dos olhares da comunidade em relação ao trabalho que o acolhimento, que a assistência social faz, assim? Como que vocês têm enxergado? Esse é o momento que a saída de acolhimento institucional ela vai ser uma saída que tende a aumentar, né? Justamente porque os serviços de base não estão conseguindo dar conta dessa atuação virtual, né? Quer dizer, então, aquele acompanhamento que era feito pelos CRAS, né? Aquilo que era feito no território, neste momento, ele não está acontecendo, né? Vamos considerar que a pandemia, ela traz também um aumento do número de violência, da situação de violência, né? Isso a gente tem acompanhado, tanto de violência doméstica contra as mulheres e também contra as crianças, né? Então, se nós não conseguirmos atingir essa população que hoje não está tendo assistência, né? A ponta da linha vai ser levar as crianças ao serviço de acolhimento, né? E isso seria um tremendo retrocesso, né? Porque a gente estaria utilizando a medida extrema como a única medida que pode proteger essas crianças, né? Então, como se a gente precisasse usar o remédio mais poderoso para curar uma infecção de pele, uma dermatite, tá certo? Quer dizer, o serviço de acolhimento, ele, como a Renata falou, ele é um serviço de alta complexidade, justamente porque dentro de uma cadeia de assistência, ele tem que ser excepcional e temporário, né? E provisório. Quando nós não temos os serviços de base atuando, há uma tendência de que o acolhimento seja utilizado como remédio para outras situações que poderiam estar sendo trabalhadas. Então, é muito complicado, né? Agora, inegavelmente, né, se a gente pensar que o maior número de violações de direitos a crianças e adolescentes acontece dentro de casa, né? Então, assim, a gente já sabe disso. Existe já dados, aí tem estatística mostrando isso. As maiores violências, seja por ação ou por omissão, elas acontecem dentro de casa. Se essas casas não podem ser acessíveis, né, elas não estão sendo olhadas, não estão sendo trabalhadas, o que vai acontecer? Então, numa situação limite, o Conselho Tutelar vai atuar, vai detectar uma situação de extrema risco para as crianças e vai acolher. Então, isso é muito preocupante, né? Porque a gente vai ter pela frente um cenário de fragilidade social, econômica, pessoas desempregadas. A gente está tendo nessa pandemia um aumento do consumo de bebida alcoólica, um aumento do uso de drogas, né? A Fiocruz acabou de soltar aí uma pesquisa falando do aumento do uso de maconha e bebidas alcoólicas, né? As pessoas estão tendo que encontrar válvulas para lidar com a ansiedade, com o medo, então elas bebem mais. Aí a gente sabe também que o aumento do consumo de bebida leva a aumento das situações de violência, né? Como é que a gente vai lidar com isso, né?
Eu recentemente tive uma troca de mensagens com a coordenadora do CAPS Álcool e Droga, justamente para entender como é que está o serviço, né? O serviço está trabalhando, está funcionando, né? O serviço está funcionando, né? As pessoas que já estavam sendo atendidas continuam sendo atendidas, né? Mas é evidente que houve uma retração de novos atendimentos. É evidente que há uma retração em qualquer ação de prevenção, né? Junho é o mês de prevenção ao consumo de álcool e outras drogas, né? Se a gente não faz ações que previnem, a gente vai ter que fazer ações para coibir a violência que vai acarretar esse momento, né? Então, é muito, muito preocupante. Procurar, de fato, ter essa atividade de reinvenção e pensar e se articular para poder olhar para a população e entender de que forma que a gente vai poder lidar com esse problema, né? Tem uma situação da gente pensar como fica essa questão desse vínculo para eles, né? Com os educadores, e o toque, e o abraço, e coisas desse tipo, como que está sendo para lidar com essas situações, né? De técnicos e educadores que não estão mais no projeto, não estão mais dentro do acolhimento, né? Fazendo parte do serviço, e a gente sabe como é importante quando tem essa formação de vínculo e como às vezes eles se afastam desse vínculo por várias questões, e quando esse vínculo se forma é muito importante. E agora, com esse distanciamento, como tem sido, né? Já pegando um gancho do que o Luiz falou. Querem esse contato mesmo, né? Então, assim, é algo muito complexo, né? Porque, ao mesmo tempo, né, que a gente, né, acolhe, a gente fala, não, espera, né? Vamos lá, vamos trocar de roupa, vamos abraçar, né? Porque é muito complicado, né? Então, assim, os que não estão presencial aqui, que estão, né, online, eles têm mantido contato, né, por videochamada, pronto. É assim, né, que eles mantêm um contato. Mas para a gente que está presencial, é isso, né? A todo momento eles querem abraçar, eles querem, né, beijar, e a ponto de, né, dizer, não, né? Eu sei que você não vai trazer risco para mim. Não, a gente não sabe. Então, a gente vai, né, pontuando isso também, mas com esse cuidado, né, de a gente, né, trocar a vestimenta para poder, né, também fazer essa acolhida. Então, é muito complicado, né? É aquilo que a gente sempre fala, o nosso papel aqui, né, acaba sendo de família sem ser, né? Então, assim, é isso. Às vezes tem um adolescente que não está bem e que, né, ele precisa daquele momento, né, de um abraço mesmo, né? Ele precisa disso, a gente, né, enfim, acaba fazendo, né, com todas as, né, medidas aqui de segurança, mas a gente faz, né? Aqui dentro do serviço a gente fala que, assim, é um sentimento que não dá nem para explicar, né? Porque são vários, né? Então, a gente, né, eles pedem muito por isso, Victor. Né? Pensando nas comunidades e nas periferias e nos jovens negros, né, que estão morrendo aí todos os dias. E como que vocês pensam, né, nessas políticas públicas em relação a esse momento que vai vir? Que talvez seja aquilo que a gente mais vai ter que centrar atenção, né? Acho que o município tem canais aí que a gente vai trabalhar muito junto, né? Acho que o próprio CMDCA, né, o Conselho é um órgão que tem que ser fomentador da política pública, né? Então, especificamente na infância e juventude, né, eu penso que o CMDCA, que tem uma nova diretoria agora, né, ele tem um desafio grande pela frente, né, de fazer essa interlocução com a sociedade civil e o poder público, e a gente olhar para esse novo cenário que a gente tem pela frente, né, e trabalhar, né? Quer dizer, de fato, o que vai acontecer com a assistência, o que vai acontecer, qual vai ser a assistência oferecida neste novo modelo que a gente agora está vivendo, em termos da educação, né? Isso tudo é um tremendo desafio, ninguém tem respostas prontas, né, Victor? Mas acho que tem uma construção que precisa acontecer, articulada, né?
Acho que o CNDCA ele pode ser um órgão que vai desencadear isso, né? Acho que a gente tem hoje, em Barueri, uma vantagem grande, assim, que é uma boa articulação, né? Os serviços estão muito bem conectados, né? Existem trabalhos muito interessantes sendo feitos, né? E hoje o trabalho em rede não é mais um trabalho misterioso, né? Algo que as pessoas não sabem bem como fazer. A gente tem também hoje a tecnologia nos colocando muito conectados, né? Então é muito fácil hoje em dia a gente ter essa comunicação. É claro que também o município ele vai viver uma decadência econômica, né? O município vai ter perda de arrecadação, já está tendo perda de arrecadação, e tenho certeza que não vai ser fácil a gente ter recursos para novos projetos. Mas eu tenho também segurança de que se a gente tiver aí clareza das nossas demandas, né, nós vamos lutar para que haja essa articulação e as políticas públicas que precisem ser desenvolvidas sejam desenvolvidas, né? Acho que historicamente aqui em Barueri a gente tem tido essa fala muito uníssona, né? Dificilmente a gente tem aí questões, embates em que a gente não consiga chegar a um consenso. A prefeitura tem aí um canal de conversa bem amistoso e a gente tem avanços evidentes, né? Mas acho que é o grande ponto de interrogação que a gente tem daqui para frente, né? Como fica o trabalho das pessoas que querem atingir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa? Assim? Como fica o trabalho da assistência, da promotoria de justiça, trabalho para nós educadores? Assim, o que a gente pode pensar nessa construção para enfrentar esses próximos desafios a nível nacional? Assim? O nosso norte sempre foi assim, a consagração dos direitos que já estão previstos, né? Quer dizer, claro que a pandemia desequilibra essa equação, mas assim, a gente tem um norte, né? O Estatuto traz um norte para nós, né? A Constituição também traz, né? Acho que, assim, nós vamos ter que trabalhar com criatividade, né? Acho que hoje isso que a gente está fazendo aqui é um trabalho criativo, né? Quer dizer, é uma maneira da gente estar se articulando de uma forma rápida e muito amistosa, né? Acho que a gente vai ter que inventar novas saídas, novos caminhos, né? Mas acho que o nosso norte não pode ser nunca andar para trás, né? Quer dizer, a gente não pode pensar que o caminho que o Brasil vai trilhar daqui para frente é um caminho de retrocesso. Não, a gente tem que fazer um caminho que está calcado naquilo que já é assegurado, né? Que são os direitos que estão previstos no Estatuto, são os direitos que estão previstos na Constituição, é a verdadeira igualdade, né? Quer dizer, a gente tem que buscar, nem que seja utopicamente, né? Acho que também não ter a utopia nessa hora é terrível, né? Acho que a gente tem sim que trabalhar para uma sociedade justa e igualitária, né? Nem que isso é evidente que a gente nunca vai encontrar essa justiça e essa igualdade absoluta na sociedade, mas a gente tem que trabalhar com esse norte, né? Se a gente perder esse sonho de trabalhar para uma sociedade mais justa, a gente vai estacionar, né? E aí a gente perde completamente o fio da história. Eu acho que o Brasil tem que enfim, tem que olhar para os seus problemas e tem que procurar lidar com os problemas e não é abafando os problemas, né? Acho que a gente está vivendo isso, né? Nós estamos aí há 90 dias em isolamento social e os números não mostram que foi feito um bom isolamento social, né? A gente teve aí uma politização que atrapalhou muito, né? As pessoas, ora, ficavam em casa, ligavam a televisão e ouviam uma personalidade na televisão desmerecendo o isolamento social, né? E aí saíam... E aí a gente tem uma defesa primitiva do ser humano, que é a negação, né? Então, a negação, quem faz normalmente, quem faz a negação é criança, né? Você vê uma criança toda suja de doce e fala assim,
Você mexeu no bolo, né? O papai falou que não era para mexer? Não, eu não mexi, né? Isso quem faz é criança pequena, que não consegue argumentar. Então, isso que a gente viu e que a gente tem visto na sociedade, uma certa forma de tentar negar, né? Então, vamos negar a desigualdade, vamos negar a violência contra os jovens da periferia, né? Vamos fazer de conta que, de fato, todo mundo tem as mesmas oportunidades e vamos falar em meritocracia, né? Como é que a gente fala em meritocracia num país tão desigual, né? A única maneira da gente modificar isso é trabalhando firmemente para elevar o nível da educação pública, né? Para fazer com que o ponto de saída, o ponto de largada, seja mais igualitário, mas não como é hoje, né? Então, acho que tudo isso que a gente está falando já é preconizado, né? A gente já tem o Estatuto, a gente já tem a Constituição, e a gente tem que trabalhar para isso. E acho que as instituições, elas têm que estar sensíveis a isso. Não adianta nada também a gente ter todos esses direitos consagrados e as instituições não estarem sensíveis, né? O executivo, o judiciário, o legislativo, né? Acho que a gente tem que olhar para essa crise como também uma oportunidade de mudança, né? Da crise a gente vive mudanças, né? Do ponto de vista pessoal e do ponto de vista institucional, né? O que a gente vai continuar fazendo? A gente vai continuar fazendo tudo igual que a gente fazia? Não, não dá mais. Não dá. Não é possível, né? Mas é um caminho ainda na penumbra, né? A gente ainda vai ter que meio que tatear um pouco para ver qual é o que está dando certo, o que não está, né? Porque pensar juntos, eu acredito que faz a diferença, né? Sempre fez, né? No que eu acredito. Quando a gente pensa junto, constrói juntos, né? É sempre muito positivo. Então, assim, eu agradeço, né? Este momento, agradeço o Dr. Vaquim, né? É sempre muito importante essas trocas, né? E a gente sai mais fortalecidos, né? Porque a gente não está sozinhos. Acho que é isso, né? A gente precisamos atuar em uma rede, né? E juntos. Acho que é isso. Então, assim, eu agradeço muito, né? Essa oportunidade, este momento de troca, tá bom? Eu acho que é isso, assim, né? A gente tem que trabalhar com as diversas potencialidades que a gente tem, né? Tem muita gente potente para conseguir enfrentar tudo isso, né? Desde a desigualdade quanto à pandemia e as outras coisas que virão, porque, né? As coisas acontecem, aparecem, né? E tem coisas que são permanentes historicamente. A gente precisa agir dentro das nossas potencialidades e eu vejo muita gente potente por aí disposta a ajudar. Então, gente, muito obrigado por essa conversa pedagógica, todo esse diálogo. Depois espero que muita gente veja isso no YouTube. Na terça-feira vou postar no blog textinho sobre a nossa conversa, sobre outras pessoas que eu entrevistei. Muito obrigado pela participação de vocês. Grande abraço à distância. Obrigado, e até a próxima.